Muito bem, sejam muito bem-vindas, mulheres incríveis, mais uma vez aqui no nosso podcast junto com o Matheus Kaiser. Eu sou o Tony Ferreira e vamos bater um papo hoje bem legal. Hoje nós vamos falar de alma gêmea. Quem nunca pensou nisso, né? Agora fala pra gente um pouquinho, Matheus. Como é que é esse negócio de alma gêmea dentro de um relacionamento sem erro? Primeiramente, é um prazer estar com você mais uma vez aqui, Tônia, todas que estão assistindo, a você que está assistindo aí o nosso podcast. Cara, uma alma gêmea é um assunto delicado, né? É aquela pessoa que a gente quer encontrar, que a mulher sonha em encontrar, ou o cara também sonha em encontrar a mulher ideal, né? Aquela pessoa que deu match, né? A gente fala, deu match, tá, alma gêmea. Existe alma gêmea? Eu acredito que sim, com certeza. Agora, é preciso ter bastante cuidado com os sinais e com as atitudes para não cair numa cilada. Para não, de repente, achar que o rapaz que ela está se envolvendo é alma gêmea e fantasiar algo muito lúdico e se perder nesse meio do caminho e, de repente, trombar com um cara que é problemático. Isso costuma acontecer demais. Então, a alma gêmea existe? Existe. E ao longo do nosso podcast aí, a gente vai abordar realmente como é que funciona esse processo todo estruturado na mente da mulher, né? E como ela pode, de fato, encontrar as estratégias. A gente vai falar das estratégias para alcançar, atrair uma alma gêmea para perto dela e aproveitar essa oportunidade de conquistar um relacionamento saudável. Legal. E as pessoas costumam confundir realmente o significado de uma alma gêmea? Demais, o tempo todo. Vou dar um exemplo para você. O que acontece? Às vezes a mulher conheceu um cara, conheceu um rapaz. E logo de cara, ela já fantasia coisas do tipo, nossa, a gente faz aniversário próximo. Nossa, ele mora no mesmo bairro. Meu Deus, ele também tem um bulldog. Frequenta a mesma academia. Frequenta a mesma academia, ou pelo menos da mesma franquia. E aí, isso é uma pegadinha, essas fantasias. Parece que parece que é uma coisa do universo. Nossa, ele é de peixes também, ele é de Áries, igual eu. Nossa, é Áries com ascendente em Capricórnio, sei lá, né? Eu não entendo muito de signos, né? Mas eu escuto muito isso dentro do set terapêutico, tá? Nossa, não, porque é peixes com ascendente em Áries, touro com ascendente em escorpião. Eu escuto, às vezes, nossa, isso bateu. Hoje eu ouvi no rádio, por exemplo, o locutor ou a locutora falando do horóscopo. Nossa, mas encaixou certinho. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Essas fantasias que são criadas para não ficar caindo em cilada. Porque às vezes o rapaz, o cara vai começar a dar sinais de que não é um bom partido e ficar colocando essas ideias na cabeça, essas fantasias, né? De que, nossa, agora encontrei a minha alma gêmea. Ou ele falou aquela coisa no primeiro encontro, a gente se conheceu no primeiro encontro, já falou alguma coisa assim, nossa, como ele é romântico, meu Deus, era o cara que eu queria. Toma cuidado, porque de repente você não está atento aos sinais e você cria uma expectativa em cima disso e a mulher ela acaba se deixando levar. E aí faz assim, ó. Cega. Para os outros sinais. E quais são os sinais para ela identificar que não é uma alma gêmea? Você deu alguns pontos aí, né, de frequenta o mesmo lugar e tal, leva ela numa direção. E como que ela precisa identificar os sinais para não confundir uma alma gêmea de uma ilusão? Primeiro que a alma gêmea é isso que eu falei para você, não é essa fantasia. Então qual é o sinal, o primeiro sinal? Opa, estar consciente. Existe alma gêmea? Existe. Existe aquela pessoa que vai te completar? Existe. Mas não é completar. Eu vou voltar um pouquinho, rebobina. Não é aquela pessoa que te completa, é aquela pessoa que acrescenta e soma com você. E vocês dois crescem juntos. Primeiro sinal. Se você traz uma conversa um pouco mais pesada, a mulher tá lá com o cara, traz uma conversa um pouco mais pesada, discorda dele, o cara fica mal-humorado, o cara não concorda, dá uma sumida, já começa a ser um sinal. De que não é uma coisa assim, o cara não tem maturidade suficiente. Então, vamos colocar dessa seguinte maneira. Se eu fantasio
por causa de pequenos Detalhes. detalhes. Isso, detalhes. Que o cara é a minha alma gêmea, é a minha tampinha do pote. Primeiro tem que tirar essas ideias, né? Ah, a tampinha da minha panela. Que mais que as meninas falam? Como eu diria, a tampa do pote, né? A música do chave Fábio da minha Júnior, fechadura. né? A música do Fábio Júnior, né? As metades Carne da laranja, unha, né? carne e As unha, metades, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, né? Ah, encontrei a minha outra metade. Cara, não é isso. Você é uma pessoa completa, mulher. Você quer um sinal disso também? O sinal às vezes está em você. Está em você o sinal. Você não tem que fantasiar, eu preciso encontrar minha alma gêmea, porque é a minha metade. Tá faltando alguma coisa em você? Esse é um sinal também. Não é só no outro. No cara que ela busca, no homem que ela procura. Mas também nela. Ela falou assim, peraí. Que incompletude é essa que está dentro de mim, que eu estou precisando de alguma pessoa de fora para eu considerar que a minha felicidade vai ser plena quando eu encontrar a tampa da minha panela, a minha metade da laranja. Obrigado pela ajuda com o Fábio Júnior aí, que foi uma boa, eu tinha esquecido, é verdade. Então, e por que tem essa incompletude? São questões relacionadas lá atrás, Tony, na primeira, segunda infância, adolescência, do que vivenciou com o papai, com a mamãe, com o titio, titia, vovô, vovó, professor da escola, às vezes o padrasto, a madrasta. Colegas, né, às vezes. Crenças que foram colocadas na cabeça, crenças que agem como programas. Porque como é que funciona isso? Todo ser humano, ele tem a primeira e a segunda infância. E quando é que começa a primeira infância? É do 0 aos 7 anos de idade. E do 0 aos 7 anos de idade, nós estamos numa fase, enquanto humanos, de não contestar aquilo que é colocado para a gente. A gente não tem senso crítico. Um bebê, uma criança de até 7 anos não tem senso crítico. É por isso que a gente acredita em Papai Noel até os 7 anos de idade, a não ser que alguém conte, né, antes. Mas até os 7 anos de idade, a gente não cria um senso crítico com relação a isso. E talvez a mulher que está nos vendo aqui agora não tenha ideia disso. Algumas talvez até já tenham ideia disso. Mas, por exemplo, a gente acredita em Coelhinho da Páscoa. O que papai e mamãe falou do 0 aos 7 anos de idade, a gente cria como se fosse lei dentro da nossa mente. Verdade absoluta. A verdade absoluta, exato. A gente cria uma programação. Então, é muito comum nós recebermos programações mentais dos pais limitantes, porque os pais também receberam dos avós essas programações, dos nossos avós e dos pais e mães deles. Sim. Então, aquela clássica, homem não presta. Às vezes ouviu uma mãe falando isso. A vovó falava isso. Cuidado, minha filha. Homem não presta, hein? Quando era criança. E a gente não tem senso crítico. E aí, vai para a vida adolescente, saindo da primeira para a segunda infância, que é dos 7 aos 12. Dos 12 em diante, a gente sai da puberdade e vai para a adolescência com essa crença embutida na cabeça. A mulher, né? E aí ela começa a sair com o cara, mas ela fantasia também, porque ela viu lá na infância dela, e muito disso, eu tenho uma opinião própria, não estou aqui criando polêmica, não, mas é uma opinião minha, uma coisa que eu vejo e penso. Que isso também tem muita responsabilidade da Disney, né? Que constrói aquele mundo de conto de fadas, né? A fantasia, que vai encontrar o príncipe encantado. Cara, a gente sabe, existe o príncipe encantado? Existe. Mas não existe pessoa perfeita, né? Eu costumo dizer que sim. E vou explicar. Tá. Mas vamos falar do Príncipe Encantado primeiro. Vamos lá. O Príncipe Encantado. Mas não é aquele da Disney que vai pegar uma espada e vencer um dragão para poder te salvar da torre do castelo. Né? Às vezes, o cara vai me salvar, o cara vai me completar, minha alma gêmea, nossa, vivemos felizes para sempre, né? Temos o viver felizes para sempre? Também temos. Tudo isso existe. Cara, mas você está sendo em pleno século XXI, 2025, falando um negócio desse? Cara, existe. O Príncipe Encantado não é aquele cara que vai montar num cavalo branco, trazer você, resgatar você lá com uma Branca de Neve, dar um beijo em você, despertar você do sono profundo e te levar montada rumo a um castelo. Isso não é um Príncipe Encantado da vida real. O da vida real existe. E qual que é o Príncipe Encantado da vida real? É aquele cara que está na batalha com você, que está na luta, que te incentiva, que apoia as tuas ideias, que te contesta, que coloca você contra a parede também, mas não te agride, né? agredindo, te colocando contra a parede no sentido de,
Vamos, minha filha, eu acredito em você, o que está acontecendo? Porque quando você, desculpa, até interagindo com isso, o fato de você questionar a pessoa, não é pressionar, mas assim, questionar e contrapor algumas ideias, e só assim que a gente cresce, né? Claro, e quando a gente não está preparado para isso, seja homem, seja mulher, é aí onde entra a tal da imaturidade. Muitas vezes eu com a minha noiva, ela me coloca contra a parede, fala, cara, tá errado isso aí que você está fazendo. Você não está vendo, você não está prestando atenção, isso aí tá prejudicando a gente, está prejudicando você. Por exemplo, um copo sujo aqui, ou mas é por causa disso. Não, também tem a maneira certa de falar isso, né? Claro. Você não pode ser grossa, nada disso. Mas um copo sujo aqui, uma roupa jogada ali, cara, isso incomoda, eu preciso te falar, você não está enxergando, isso está me deixando triste com você está me deixando chateada. Né? Pode ser falado um negócio desse também. Aí o cara ouve um negócio desse e não gosta. Então, mas volta lá naquele lance... Já sabe, né? Olho pra garé. Mas volta lá naquela questão da perfeição, né? Boa, eu ia voltar nela agora. A questão é a lá. seguinte, existem pessoas perfeitas? Sim, eu sou perfeito, você é perfeito, nós somos perfeitos, nós funcionamos. Mas pessoas são perfeitas? São. O que eu quero dizer com perfeição? Questão de erro. Ninguém erra. Aí não, peraí. Aí sim. Então, não tem perfeição. Perfeição, quando eu falo perfeição como seres humanos. Como seres humanos. Como seres humanos. Agora... Cada um na sua individualidade. Exatamente. Né? Agora, tem uma questão com relação à perfeição que é muito prejudicial. E isso influencia também na decisão da escolha da alma gêmea ou da procura pela alma gêmea. É você querer que as coisas sejam perfeitas o tempo todo. Exemplo. O cara chegou em mim. O homem saiu comigo. Nossa, se ele não for perfeito, por exemplo, tiver 1,93 m, se ele não for bem sucedido, se ele não for isso, não for... Calma, também não é assim. Não pode ter chulé. Não pode ter chulé, não pode ter bafo. Cara, desculpa, as pessoas acordam com mau hálito, velho. Desculpa, mas é verdade. Claro a mulher que tudo... acha aquelas coisas que a mulher acorda, vê de novela, aquelas coisas de novela, de filme. Nossa, já acorda linda, maravilhosa. Nem o cabelo da mulher tá despenteado no filme. Cara, nós estamos aqui numa produtora de vídeo, a Rush Video, né? Onde a gente tá fazendo esse podcast. Cara, agora há pouco a Val tava lá maquiando a gente e tal, né? Sim. Cara, não tem como. Eu acordo do lado da minha noiva direto, cara, e eu falo assim, nossa, tá o cabelo todo bagunçado, o meu cabelo fica bagunçado, cara, eu tenho cabelo curto, pô. Então a gente vê na novela e aí fantasia, porque é uma programação mental também que os veículos de comunicação, a mídia, a sociedade impõem pra gente, tem que tomar cuidado com esses sinais também, tá vendo? O sinal não é só do cara, o sinal é dela, é da sociedade, é da mídia, é do aspecto de beleza. Ainda mais hoje com as redes sociais. Claro, né? Com certeza. Esse boom gigantesco que... Hoje as digital influencers influenciam mesmo. Por isso que se chama digital influencer. A gente até já conversou sobre isso, né? Sim. Num outro podcast, falando sobre até que ponto vale, né, a mulher se deixar levar para ir colocar botox e próteses, né, e implantes e tudo mais, né, até que ponto vale para... Assim, ela corre o risco de deixar de ser ela mesma, né? Sim, aí cai numa seara de crise de identidade. Crise de identidade. Vou dar um exemplo fora do nosso contexto aqui para você entender e para quem está assistindo também entender. Por exemplo, a pessoa que faz bariátrica. Pessoa extremamente obesa, que precisa fazer cirurgia bariátrica, às vezes faz por questões estéticas e às vezes por questões muito sérias de saúde. Sim. E por que precisa ter o acompanhamento psicológico para essa pessoa que faz a bariátrica? Justamente por isso, porque existe uma crise de identidade. A pessoa começa a olhar para ela no espelho, vê aquela pessoa magra e ela não se reconhece. Fala, quem sou eu? Quem que é essa pessoa aí? E isso dá um bug na cabeça. Um bug, né? Vamos falar, um bug na cabeça. Um bugzinho. Fica lá, passando um bug. Agora, só voltando para a gente finalizar aquela questão da pessoa ser perfeita. Nós somos perfeitos, cara. Agora, as nossas atitudes não são perfeitas. Agora, principalmente, nós precisamos tomar cuidado em criar esse estigma, Tony. Esse estigma da perfeição. Putz, cara, isso é complicado. Não dá para... As coisas podem sair com excelência. Perfeição, não.
Expectativa e realidade. Né? Perfeitos somos nós, enquanto humanos, que Pode funcionamos. Matheus, mas você está incluindo também, vou entrar até numa seara, peço até desculpa, né, por antecedência, não me interprete mal, há pessoas que têm deficiência física, alguma coisa do tipo. Também são perfeitas? Claro que são perfeitas. Sim. São a imagem e semelhança do Criador. Pronto. Sim. Agora, as atitudes são perfeitas? Não. Vamos pegar um cara que eu sempre trago de exemplo, inclusive no set terapeuta. Vamos falar de Pelé. Um exemplo de atleta extremamente, assim, vamos lá, perfeito, né? Profissional, né? Alto rendimento, alta excelência. O cara foi considerado atleta do século, o cara foi com mais de 1000 gols, o cara fez gols incríveis, o cara foi extraordinário. Mas você vai falar da vida pessoal dele? Não, não é isso que eu vou falar, não. Né? Porque muita gente fala, mas na vida pessoal ele não foi perfeito. Mas peraí, não estou falando disso. O que eu quero falar ele manteve a perfeição ao longo da vida toda dele, até o dia da morte dele em 2022? Não. Não. Ou seja, o cara manteve um grau de excelência durante um tempo, da saúde, da vida dele, mas depois isso vai caindo, isso vai declinando. A gente não consegue manter a excelência para o resto da vida. Mas com relação a eu ter as minhas atitudes como ser humano em excelência, tudo bem, nesse ponto você consegue. Mas eu não posso me considerar uma pessoa perfeita no sentido da maneira como eu penso. Uhum. Aí não existe perfeição. Sim. Ninguém é perfeito durante muito tempo ou consegue manter a excelência durante muito tempo. Trazendo isso para o âmbito do relacionamento, é a mesma coisa, Tony. Uhum. Não dá para você exigir excelência da pessoa e falar assim, não foi perfeito, não é minha alma gêmea. Entendeu? Tá. Agora, você acha que vale a pena, né, as pessoas, no modo geral, homem, mulher, porque... Funciona, o recado funciona para os dois lados também, né? Aqui o nosso recado é diretamente para o público feminino, né? Uhum. Mas funciona para os dois lados também. Claro. Né? Aquele cara que estiver ouvindo a gente, presta atenção. Né? Um dia eu vou voltar minha atenção mais para o público dos homens também, mas por enquanto vamos falar com a mulherada. Para dar mulherada. presta atenção nos caras, né? Não, mas... já falo de novo, repito, já tem cara aí que olha as postagens do meu Instagram e já fica doido, né? O pessoal fica maluco, me manda mensagem no privado, me esculacha no privado, eu dou risada e falo, cara, vestiu a carapuça, cidadão? Né? Então, tá tudo bem. Mas agora, em relação à alma gêmea, vale a pena... as pessoas, as meninas, né, investirem tempo para encontrar a alma gêmea? Claro. Vale sim. E como é que se faz isso? Buscando autoconhecimento primeiro. Entendendo sobre ela, entendendo quais são as limitações, quais são os comportamentos dela primeiro. Isso é investir tempo. Porque se você já entra de cara num relacionamento e não presta atenção nesses sinais e cria essa fantasia na cabeça de que, nossa, esse cara é minha alma gêmea, porque falou isso, porque falou aquilo, porque tem o meu signo, que é ascendente em tal signo, que é o meu signo, você tá propensa a cair numa cilada do tamanho de um bonde, cara. A mulher pode cair numa cilada violenta. Aí eu costumo sempre dizer, né? Corre que é cilada, Bino. Lembra do carga pesada? Corre que é cilada, Bino. É cilada. Então, vale sim a pena investir em tempo, investir em conhecimento, até dinheiro. Por que dinheiro? Investir em saber mais sobre você. Sim. Em saber mais reconhecer esses sinais. Não preciso sair desesperada. Eu preciso encontrar alguém logo. Nossa, minha alma gêmea, se apaixona pelo... Cara, tem paciente minha que conhece o cara no Tinder. É aplicativo de relacionamento. Uhum. Aí vai lá, sai com o cara. Já aconteceu isso, tá? Uhum. Transa com o cara. Acontece. Fica apaixonada pelo cara. Na primeira saída. Na primeira vez. E é um erro sair com o cara, se apaixonar ali. Não, quer dizer, sair com o cara... ir para intimidade, transar? Não, não tem nenhum problema com relação a isso. A questão é fantasiar que é aqui, nossa, é minha alma gêmea. Por quê? Nossa, porque ele tem o tênis branco igual ao do meu pai. Isso normalmente não é nem consciente, né? É inconsciente, né? Não. Às vezes fantasia, nossa, ele é minha alma gêmea, ele é bem sucedido, ele tem uma Ferrari. Nossa, eu preciso... Às vezes não é isso.
Às vezes São outras coisas que estão dentro de você que você não faz nem... Mas eu quero. Tá bom, vai. Se você se der mal, não vai dizer depois. Por que aconteceu isso comigo? Coitado de mim. Coitada de mim. E não vou falar, eu estou avisando. Uhum. Não é isso. Eu jamais falo, eu não gosto dessa frase, eu te avisei. Não falo isso. Eu falo uma vez só. Nós temos o livre-arbítrio para poder escolher as nossas tomadas de decisão. Sim. E se arrepender ou não depois, né? Eu gosto muito de uma frase do Tony Robbins, que ele fala assim, né? O Tony Robbins, que é o treinador comportamental lá, número 1 do mundo, lá dos Estados Unidos, que ele fala assim, são nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as decisões que eu tomo. Enquanto a mulher vai tomar as decisões, ela tem que tomar muito cuidado com as decisões dela. Se ela vai fantasiar isso na cabeça dela, que é alma gêmea, mas espera aí, você falou que existe. A gente vai chegar lá. Mas, primeiro, eu preciso saber identificar o que é uma alma gêmea, o que é o cara perfeito. Tem o cara perfeito? Quando eu fantasio isso também, eu estou em busca de uma alma gêmea que é uma cilada também. Ficar fantasiando o cara perfeito, o cara que não erra, o cara que fala sempre as coisas para agradar. Quando o cara fala uma coisa diferente, eu, enquanto mulher, já desconstruo aquele castelo, sabe? Vai caindo, né? Os tijolos do castelo. Não, melhor não. E às vezes isso é muito ruim, Tony. Por quê? Às vezes está deixando passar a oportunidade de conhecer um rapaz legal. Uhum. Um rapaz que vale a pena investir, entendeu? É aquela questão do olhar, né? Da visão periférica, né? Exato. Quando você está muito focado em uma coisa só, você não vê o resto, né? Você não está utilizando a tua visão panorâmica. É igual jogar xadrez. Eu aprendi essa frase quando eu tinha 20 anos de idade, que eu jogava xadrez na faculdade. Eu perdia sempre, cara. E até hoje... Inclusive, eu estou com um mentorado meu aí que dá para lançar um curso como aprender a jogar xadrez do zero, né? E eu falo sempre isso, que eu aprendi o seguinte, quando você tem a visão periférica, você está muito focado. Você tem que ter a visão ampla do negócio, tem que ter a visão panorâmica do todo. E não se apegar nessas coisas. Tive borboletas na barriga, borboletas no estômago, né? É legal ter. Estava até conversando com a Mariana esses dias, a minha noiva. É legal ter essa sensação de borboletas no estômago. E ela é válida, e ela pode acontecer. Já aconteceu várias vezes comigo, já deve ter acontecido com você, com fulana, beltrana, cicrana. Mas assim, a gente não pode confundir isso como alma gêmea. Eu falo sempre assim, começou a sair com a pessoa, primeira fase, a gente já falou disso, vou repetir aqui. Primeira fase, apego. Você está apegada. Do 0 aos 3 meses, você está na fase do apego. Tome cuidado para não cair nessa cilada. Mas ele é tão fofo, tudo maravilhoso, de cuticute, nossa. Tô tão apaixonada, amiga. O crush foi maravilhoso, né? Nossa, que sensacional. Tá bom, foi legal, curte esse momento, é válido pra caramba. Extrapola esse êxtase, né? Essa sensação de felicidade. É um momento de felicidade. Você tem que aproveitar, porque falou, do que vai adiantar a minha vida se eu não criar esses momentos de felicidade na minha cabeça? Só que cuidado. Cautela. Vai devagar. Sem exageros, né? O seguro morreu de velho. Vai devagar, sem exagero. Pode ser a sua alma gêmea? Pode. Dá um tempo para o negócio. Do 0 aos 3 meses é apego. Dos 3 meses aos 2 anos de relacionamento, aí é paixão. Paixão. E ainda vocês estão em processo de conhecer um ao outro. Sim. Dos 2 anos em frente, você pode falar sem dúvida alguma, eu amo esse homem. Eu amo essa mulher. Porque o amor, ele é construído, né, Matheus? Ele é construído, cara. Eu já falei isso em outro podcast. Você vai saber, que a gente falou agora há pouco, né? O bafo da pessoa, o pum da pessoa. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai ter... Desculpa, gente, mas é verdade. A pessoa vai ter necessidade de ir ao banheiro. Tá assistindo um filme lá, uma dorzinha de barriga, corre pro banheiro. Ixi... Aquela coisa da alma gêmea. O cara caga. E fedido ainda, fedido ainda. Acabou, desconstruiu a minha alma gêmea. Não, uma pessoa faz isso. Né? Matheus, mas você tá falando uma coisa... Mas tem gente que não se liga nisso. Eu tenho assistido muito aquela série americana, não sei se você conhece, The Office, com o Steve Carell. Sim. Cara, é um sarro essa série. Eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, se não a melhor, né? De comédia. E ele tem uma fase da temporada, de uma temporada lá, que eu não me lembro qual é, que ele começa a sair com a mãe de uma funcionária dele.
né? Que ele é o chefe, né? E ele tem uma funcionária que ele é muito amigo da funcionária, tal, né? E ele conhece a mãe dela. E ele é solteirão, tal, mais de 40 anos, aquela coisa. E a mãe da funcionária dele já é quase sessentona, né? Tá lá com seus 58 anos, só que ele não sabe. E ele sai com ela, se apaixona por ela, faz uma festa de aniversário. E no dia do aniversário dessa mãe dela, da mãe da funcionária dele, né? Que já tinha virado namorada dele, ele prepara tudo lá num restaurante, leva a mãe, a namorada dele, que é a mãe da moça, e a moça com o marido, né? Vai lá, faz um baita almoço, assim, né? Prepara um almoço no restaurante com bexigas, balões, tudo assim, né? E aí começa a desenrolar o papo e ele todo encantado, preparado para aquilo, né? E na hora que a mulher fala que tem 58 anos de idade, o cara fecha a cara. Desmoronou o castelo dele e falou assim, como? Você tem 58 anos? Sim. Aí... eu tenho 58. E aí ele começa a falar, ele começa a falar que ele quer fazer rapel, que ele quer curtir a vida. E ela fala, não, eu já não dou mais para essas coisas, né? Isso aí já foi quando eu era mais jovem, agora eu não tenho. E ele começa a já desconstruir aquele... Cara, e ele é muito imaturo, né? Você percebe, o personagem do cara é muito imaturo durante a série. E aí, cara... ele fica com raiva da mulher, cara. Ele termina o relacionamento no dia do aniversário dela, na frente da filha, que não queria que ele namorasse com ela, mas a filha começou a gostar, falou, pô, ele fez isso, ele tá fazendo minha mãe feliz, eu acho que eu vou começar a aceitar, né? Aí no dia do aniversário ele descobre a idade dela, desconstrói aquela fantasia que ele tinha criado na cabeça, deixou de ser a alma gêmea dele, e depois nos próximos episódios, quando ele encontra com ela esporadicamente, assim, durante alguns capítulos, ele fala com ela, mas com raiva dela, né? Ele fala, tô nem aí, que se lasque, tá, e vira. Ele pega a raiva dela, pegou um ranço dela, né? Então desconstruiu aquela idealização de alma gêmea dele. Cara, é muito engraçado. E acontece isso na vida real. Às vezes cometeu um deslize ali, a pessoa falou alguma coisa que não gostou, às vezes chegou atrasado, aconteceu algum imprevisto, ou de repente, alguma desavença, não, alguma discordância política, sei lá, desconstruiu. Não é minha alma gêmea. Cara, não viaja. Porque assim, né, a alma gêmea, né? Aí eu fico pensando, né, e vou te provocar numa coisa aqui. O que é melhor, né, para a mulher? Ela ficar sozinha ou ela, quando conhecer uma pessoa, criar expectativa exagerada sobre de ser alma gêmea e tal? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Com certeza. E o principal é ficar sozinha mesmo. Eu recomendo que fique sozinha. Poxa, mas de novo, tô sozinha, vou aparecer sozinha nas fotos da família, não aguento mais, vão começar a falar que eu sou solteirona, que eu não dou certo com ninguém, que eu sou a chata. É perigo você ser considerada pelo julgamento externo, né? A validação externa de chata, sim, solteirona, que não dá certo, dedo podre, qualquer coisa desse tipo, que você está em processo de autoconhecimento, do que você entrar numa roubada com um cara que vai te prejudicar financeiramente. Do que você entrar numa roubada com um cara que vai te trair. De você entrar numa cilada com um homem desrespeitoso, que vai minar a sua autoestima, a sua autoconfiança. De repente você pode sair quebrada financeiramente desse relacionamento. Você pode perder antes de ficar com aquela sensação de fracasso. Aí eu respondo a sua pergunta, o que vale mais a pena? Criar essa expectativa, apagar os sinais, não prestar atenção nos sinais que o cara não é aquele cara que você fantasiou. Porque o que acontece? A mulher, às vezes, por criar essa expectativa da alma gêmea, ela ignora os sinais. Não, mas foi isso, aconteceu. Nossa, a gente se conheceu com a lua naquele dia, que foi um dia que eu fiz o meu aniversário de 35 anos, que foi uma noite mágica, que estava tocando She's Like the Wind do Patrick Swayze. Nossa, que maravilha! Não. Não. Vai pra fantasia do cinema. Vai pra fantasia. De novo, né? Aí o cara começa a ser mal educado, fala, não, mas é só assim de vez em quando. E vai normalizando coisas que não precisa normalizar. E ignora os sinais porque fica presa na idealização da alma gêmea. É porque o fato de ficar, da pessoa ficar da alma gêmea na fantasia, tá? Sim. É porque o fato da pessoa ficar sozinha é uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? Poxa, só que tem mulher que não suporta isso. Não suporta. E outra, o pior, eu já atendi muitas mulheres assim. Ela acha que ficar sozinha ela vai ter o julgamento da família. Porque você não dá certo com ninguém. Da sociedade. Da sociedade, mas mais da família mesmo. Você não dá certo com ninguém, o problema está em você.
Tá sozinha de novo? Tá sozinha de novo? Pô, mas outro? Já largou? Quando é que você vai casar, hein? Quando é que você vai ter filho? Quando é que você vai tomar jeito na vida? Ah, eu na sua idade já estava casado e com 2 filhas. Eu na sua idade já era avó, sei lá, eu, né? Vem muita cobrança da família. Vem muita cobrança da sociedade. Ah, a mulher que passou dos 40 tem algum problema. Cara, não tem. Não necessariamente. Algumas têm, outras não. Se bem que as mulheres de 30, algumas têm, outras não. De 20, umas têm, outras não. Sim. De 11, umas têm, outras não. Pessoas de uma forma geral. Pessoas de uma forma geral, pô. Existe idoso bacana e existe o idoso chato. Existe aqueles cara que não tem graça nenhuma. E existe os cara quinta série da vida. Presente. Ele levantou a mão aqui. Se a câmera não tava nele, foca. Presente. Presente. Pessoas gente boa demais da conta, entendeu? E isso vale para todo o âmbito da nossa vida. Resumindo, o legal é ter uma vida mais leve, né? Sem tanta cobrança, principalmente a interna. Eu preciso dar certo, mas por que eu fico, enquanto mulher, eu preciso casar? O que eu preciso provar para as pessoas? O que eu preciso provar para mim? Então eu vou ignorar os sinais que o cara não é um homem legal para mim, pelo simples fato de que eu fantasiei na minha cabeça que ele é alma gêmea, que aconteceram coisas que conectou a gente de uma forma cósmica, de uma forma mágica. Você vai ver como é que vai sair a magia. Que coelho que vai sair dessa cartola aí. Você está comprando gato por lebre, minha filha. E onde você vê que as mulheres mais erram, né, em identificar a alma gêmea? Eu acho que é isso aí que a gente acabou de falar, Tony. É nesse ponto mesmo? É nesse ponto de fantasiar e ignorar os sinais do cara. Ignorar os sinais da sociedade também, né? Se perder no meio dessa cobrança, nessa validação externa que a sociedade impõe para ela. Ah, não, o tempo está passando, eu já estou ficando velha, eu preciso ter filho logo. Já teve paciente minha que tinha essa projeção, foi fazendo terapia, foi participando do meu método, e chegou um dado momento e falou assim, cara, eu quero ter filho, mas tudo bem se não tiver. Já entendi que isso não vai me determinar. A cilada principal, o principal erro é esse, é fantasiar que tudo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser maravilhoso, cair nesse conto de fadas, mas na verdade está caindo num conto do vigário. É isso. E quais são os efeitos colaterais, né, dela cair nessa cilada? E já vou emendar numa outra pergunta aqui. Como que você chegou nessa conclusão? Efeitos colaterais: depressão, ansiedade, baixa autoestima, às vezes agressão física, se sentir diminuída. Vamos colocar um dos motivos que eu mais vejo assim também, quebração financeira. Nossa, a pessoa fica quebrada financeiramente. Às vezes sai de um relacionamento bancando o cara. Fez empréstimo no nome do cara. Quer dizer, o cara fez empréstimo no nome dela. O cara diminuiu ela demais. Relacionamento que te diminui não é um relacionamento nem de alma gêmea, nem saudável, nem perfeito. E como que eu cheguei nessa conclusão? Os milhares de relatos que eu já vi, as centenas de pacientes que eu já atendi, estudos de caso. Por experiência, né? Por experiência também, né? Muita gente cai nessa experiência roubada. Que eu digo assim, de você acompanhar tantos casos, Sim, né, que te leva a essa conclusão. É né? bom ser honesto, experiência na vida real. Na vida real né? também. Conheci pessoa que fantasiou que eu era o cara maravilhoso. Já aconteceu, já aconteceu. E aí quando não rolou, desconstruiu o castelo, e você sabe disso. Sim. Eu tava perto. Desconstruiu o castelo e falou, não quero mais, não é o cara perfeito, fantasiou uma coisa, entendeu? Sim. Que não era. Aí quando viu a realidade, falou, a realidade é essa, cara. Aí fugiu. Normal acontecer. Agora, existe alguma estratégia, né, para que a mulher encontre, né, para ela conseguir encontrar a alma gêmea? Olha só, Tony, faz o básico. Primeira estratégia. Uma ou várias, né? Vamos colocar 5 aqui. 5 estratégias para a mulher encontrar. Primeira, faça o básico bem feito. E o que é fazer o básico bem feito?
Se autoconheça. Invista em você. Espere o tempo necessário. Faça o básico bem feito. É a primeira estratégia. Então, se você não se conhece, você pode ainda continuar acreditando que uma alma gêmea é aquela metadinha da laranja, é a tampinha da panela, carne e unha. Ai, aconteceu essas coisas tão maravilhosas, foi tudo tão bonito. E aí eu me apego naquilo. Enquanto mulher, eu me apego naquilo. Não posso deixar desconstruir essa magia na minha vida. E aí entra os contos da Disney, né? Todo aquele conto de fadas maravilhoso. Vamos colocar a Cinderela, né? Cinderela, ela teve uma fada madrinha, que transformou a abóbora numa carruagem, os ratos em cavalos, a gata borralheira em uma linda princesa, com um sapatinho de cristal, e foi pro castelo e dançou com o príncipe, que foi o príncipe que escolheu ela. E aí deu meia-noite, ela saiu correndo e deixou o sapatinho de cristal para trás. Nossa, agora eu preciso pegar esse sapatinho, que é a minha alma gêmea, e procurar ela. O príncipe, né? Minha alma gêmea. E ela também se conectou no príncipe. Então a Disney criou também, né? Não a Disney, esse conto da Cinderela é antigo, né? Mas a Disney só reproduziu ele. É o cinema, de uma forma geral, né? Mas se criou essa... É aquela questão do príncipe e do sapo também, né? Nossa, isso. Que ela fantasia o cara, realmente, né? Para ser lindo, maravilhoso, o cara é um sapo, né? Exatamente. Bom, a segunda estratégia. Observe atitudes, não só palavras. Falar até papagaio fala, né? Então você tem que observar as atitudes. Aí, se de repente você fala assim, poxa, ele é a minha alma gêmea. Meu Deus, que homem maravilhoso. Aí você começa a perceber as atitudes. Ao longo daqueles 3 meses que eu falei do apego, aproveita, porque é gostoso estar com as borboletas no sol. Aproveita, mas começa a prestar atenção também. Em palavras, atitudes. Que pode ser até, eu vou até pedir permissão sua aqui, né? Para colocar uma frase que na minha época, né? Eu hoje estou com 60 anos, né? Então eu acompanhei lá, via o surgimento, né, daquele rock nacional, que foi um boom, né? E lá tinha uma banda, a Legião Urbana, né? Que é muito conhecido, do Renato Russo. E numa das músicas dele tinha uma frase, que é na música Índios, né? E depois, numa outra oportunidade, até conto essa história, que é uma história bem legal da música. Mas tem uma frase lá que é muito legal, cara. Fala demais por não ter nada a dizer. Exato. Né? Fala então, de repente, não tem nada a dizer. Então, de repente, o cara fala muito porque o cara precisa falar para se provar alguma coisa, né? Exatamente, mas as palavras nem sempre se traduzem em atitudes. Você tem que ter atitude. Matheus, você é um cara que abre a porta do carro para sua noiva? Às vezes. Não sempre. Mas eu já abri muitas vezes. Mas não é que eu faço questão ou que eu me lembro que isso é uma prática costumeira minha. Mas eu faço. Mas eu tenho os outros presentinhos que eu dou, as outras surpresinhas, as outras atitudes que eu falei, acabei de falar para você, né? A gente tentar para agendar uma gravação de um vídeo para a semana que vem. Eu falei, Tony, tem como agendar para o outro dia? Por quê? Porque a gente vai precisar levar a nossa cachorra no veterinário e vai cair bem no horário que coincide com a nossa agendamento de gravação da semana que vem e tal. Aí você falou, não, tudo bem. Então eu falei, cara, eu vou ver lá e vou transferir isso. Falei para minha noiva, falei, vamos, porque a cachorra, a saúde dela em primeiro lugar, vamos levá-los juntos no veterinário. Falei, eu posso levar sozinho se você quiser, inclusive. Falei, não, eu quero ir. Isso é a demonstração é alma de carinho, gêmea. Né? Isso é uma atitude de alma gêmea, entendeu? A Val chegou aqui antes do nosso podcast, falou assim, vou lá buscar uma água. De repente a mulher me aparece aqui com as 2 garrafinhas d'água e com o copo limpinho. Falou, pô, isso é alma gêmea, vamos falar sobre isso hoje. Conexão. É a conexão nesse sentido, pô. A pessoa já... Mas por quê? Isso cai no terceiro pilar aqui que eu vou falar para você, que é o quê? Dê tempo, tenha paciência. A terceira estratégia é tenha paciência. Relacionamento saudável é maratona, não é sprint. Pum, conectou. Aí cai na ilusão da alma gêmea. É porque nesse período todo, né, que você falou lá atrás, dos 2 anos, né? De que vai conhecendo a pessoa, tudo.
você vai conhecendo os defeitos dela também. Claro. Né? E ali você tem a oportunidade de, pô, esse defeito, é uma coisa boba, me incomoda, como a gente já comentou lá atrás, né, que eu tinha aqueles lances de roupa, né, que a Val chegou e falou, meu, dá um jeito nisso aí e tal, e para mim não custou nada, então de ir se acertando. Porque quando você tem cumplicidade, né, no relacionamento e doação, você sempre assim, você se doa para quem você gosta, mas tem que ser ao contrário também, né? Claro. Tem que ter a contrapartida, né? Exato. Então, quando rola isso daí no relacionamento, a possibilidade de sucesso, no meu entender, é grande. Ela né? é multiplicada, ela é amplificada demais. É aí que você vai construindo o amor, né? Exatamente. Aí cai na quarta estratégia, que é o quê? Se blinde emocionalmente. Não busque validação externa do outro. Tenha amor próprio. Se torne uma mulher de alto valor. E a mulher de alto valor é aquela que também sabe ouvir. Sim. É aquela mulher que sabe escutar também. Absorve a bancada que eu digo, de às vezes uma crítica construtiva. Sim. Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Desse termo crítica construtiva. Vamos falar uma outra palavra, um feedback. Ela absorve um feedback do parceiro dela. Vamos supor que ele é um cara legal, tá? Um cara bacana, um homem de valor. E às vezes por ela construir aquele cara perfeito, aquela alma gêmea, e o cara falou alguma coisa pra ela que ela não gostou, desconstrói o cara legal. Quebra, né? E aí, quando ela recebe esse feedback do cara, do homem, ela começa a ter um sentimento estranho de inferioridade. Lembre-se sempre, feedback de um cara bacana, de um homem de valor, de um homem ponta firme, de um homem de alto nível. Quando eu falo não é alto nível financeiro, não, de alto nível moral, um cara de valor mesmo, um homem para valer, um homem com essência garantida, né? Um homem alfa. Entenda que às vezes você vai ter que também saber absorver esse feedback. Não vai ser agradável. Por exemplo, a Mariana fala várias coisas pra mim que eu preciso melhorar enquanto homem, enquanto relação também. E tá tudo bem, cara, tá tudo legal. Semana passada a gente teve uma conversa séria, uma conversa que não foi uma conversa gostosa. Fala, nossa, que conversa gostosa. Sabe aquelas conversas que a gente tem que ter enquanto casal? Fala, putz, as DR, né? As DR. Bom, eu não queria usar esse termo, mas vamos lá, as DR. Mas discutir relacionamento. Nossa, né? falou uma besteira do tamanho do mundo pra mim lá que eu falei, cara, vai tomar lascada agora. Mas lascada que eu falo no sentido, vai ouvir o que vai ouvir o que não dá preparada pra ouvir. Mas falei, claro, com muito respeito. Falei, cara, não é por aí o caminho, você está equivocada. Você não está observando isso. Ela sentiu tanto, da maneira até carinhosa com a qual eu falei, que ela falou assim, nossa, você me desculpa. Eu falei, por que você está pedindo desculpa? É porque eu te magoei. Eu falei, não, você não me magoou. Simplesmente você agiu de uma maneira muito pobre. Sim. Então você tem que pedir desculpa para você mesma. E tá tudo bem. Mas, por favor, verifique isso, porque eu faço isso. E não tava jogando na cara. Falei, você tá falando disso, mas tá esquecendo daquilo que eu faço. Você tá sério mesmo que você vai ficar focada nesse ponto? É o poder da palavra, né? Nesse aspecto, é isso mesmo que vai me definir para você? Aí ela entendeu que ela tinha feito uma besteira. Ela falou assim, nossa, que vacilo. E foi isso. Então, ela, enquanto mulher também que se autoconhece, que a Mariana faz, né? A análise pessoal dela, assim como eu também faço, e é extremamente importante o autoconhecimento. Se eu estivesse cometendo... E eu falei para ela, não, você tem razão, não posso fazer tal coisa que você está falando. Realmente está errado, tá uma coisa desagradável. Não é que eu não concordo com o que você falou, é a maneira como você falou e as consequências do que você falou que ia acontecer. Sim. Eu costumo dizer que é o poder da palavra, né, Matheus? Exato. Às vezes a gente tem que pensar bem no que vai falar,
Porque a outra pessoa pode não interpretar da maneira como você está falando, né? E isso pode ter consequências irreversíveis, né, cara? Exatamente. Eu já tive na minha vida situações, amigos até, né? Que eu falei uma coisa, o cara interpretou errado e não teve volta. Eu nem consegui conversar com o cara mais, falar, olha, não foi isso que eu quis dizer. Exato. Entendeu? E por isso que a gente cai no quinto passo, na quinta estratégia, que é aprenda com as experiências. Não coloque-se numa posição de vítima. Essa questão da comunicação que você acabou de citar, realmente, isso que você falou faz muito sentido e geralmente é o que pode acontecer. E para você contornar isso, você precisa buscar o autoconhecimento. Principalmente, por exemplo, na forma de como se comunicar. A PNL está aí para isso. A maneira como eu me comunico, às vezes uma paciente chega em mim e aconteceu recentemente no meu set, né? Eu atendo pela internet, eu chamo de set porque eu tenho lá o meu escritório e tal, e eu atendo pela internet o mundo todo. E o paciente chegou transtornado, um problema lá com o namorado, não era um namorado ou marido? Namorado. Mas transtornada, pé da vida, sabe, soltando fumaça pelas orelhas, cara. Tava muito brava. E no final da sessão ela saiu totalmente leve. Primeiro que eu deixei ela desabafar, sem julgamentos, né? E depois eu fui utilizando de certas palavras, maneiras de comunicar, uma estrutura da linguagem dentro da programação neurolinguística que fez ela entender as comparações que ela estava fazendo. Eu utilizei uma técnica muito de metamodelo de linguagem, né? E a maioria das pessoas não conhece o metamodelo de linguagem. Aliás, se você está assistindo esse vídeo, já curte, segue, compartilha. Tem o meu Instagram também para você, @MatheusKaiser, Matheus sem H, Kaiser com Z, tudo junto, tá? Também pode seguir aqui o Instagram da Rush Video, né? @RushVideo. É Rush Video Campinas. Rush Video Campinas, @RushVideo Campinas. Isso. Demorou. Então, já compartilha esse vídeo com as suas amigas aí que estão nessa ilusão, né, da alma gêmea. E a gente vai chegar ainda no ponto se existe alma gêmea ou não e como é a alma gêmea. Mas voltando, a comunicação, cara, ela é extremamente eficiente para resolver conflitos, para se blindar, para se autoconhecer. Só que quando ela não é conhecida, a comunicação eficaz, a comunicação de alto nível, você pode criar feridas irreparáveis, como no caso que você falou aí com o seu amigo. Às vezes uma coisa que foi dita lá atrás e tem casos, por exemplo, que eu fiquei sabendo através da fofoca alheia, né? Um amigo falou mal de mim, isso é real, tá? Falou mal não, né? Fez um comentário desagradável, deselegante a meu respeito para um outro amigo e esse outro amigo me contou. Falei, putz, aí, cara, complicado, você tá vindo um telefone sem fio aí, mas eu tenho que... Aí entrou o meu radar, falei... É lógico que eu fiquei chateado com o que eu fiquei sabendo, mas eu não fiquei pé da vida, fui lá tirar satisfação com o cara, nada de... Falei, cara, foi a maneira como o rapaz interpretou a situação, algo que eu fiz que o desagradou, mas eu não fiz nada sério para ele, simplesmente não topei um convite que ele fez lá, e aí ele me julgou lá, né, tiraram um sarro de mim e tal, e o outro veio me falar, não achei legal nem a atitude de um, nem a atitude do outro em me contar, né? Sim. E também não julguei o outro, falei assim, cara... Cada um dá aquilo que tem. Então, a neurolinguística e a inteligência emocional fazem isso com a gente também. Então, quando a mulher aprender esse tipo de coisa, isso eu ensino muito, vou ensinar muito isso também na minha aula secreta, Tony, que vai ser no dia 14 de agosto, às 8 da noite, horário de Brasília, no YouTube. Aliás, eu vou deixar o link aqui. A pessoa quiser se cadastrar nessa aula secreta, como conquistar um relacionamento saudável. A mulher que quer se cadastrar, já pode clicar no link aqui. Vai ter uma página de captura lá, né? Uma página de inscrição. Ela vai colocar o e-mail dela, vai clicar no botãozinho lá, quero me inscrever agora, e ela vai cair numa outra parte chamada de confirmação, né? Uma página de agradecimento ali. E ela deve clicar nesse outro botão para fazer parte do grupo do WhatsApp. Nesse grupo eu vou passar as informações do dia, o link para poder assistir a aula, tudo isso muito bonitinho. Então, a mulher que quiser encontrar o caminho, os primeiros passos
do caminho para conquistar um relacionamento saudável, já pode se inscrever nessa aula secreta aí, dia 14 de agosto. 14/8, tá chegando. Tá né? chegando. Então, E já conta aproveita. aí, como é que é? Paga para participar? Não, de graça. Dá? A inscrição é gratuita. De graça, Aí, de graça. Não paga não nada. perde essa nada. oportunidade não, hein? É de graça. Legal. E eu vou estar passando ali, né, quais são os primeiros passos para alcançar um relacionamento saudável. E o que precisa de fato acontecer na vida dela para ela parar de ficar caindo na armadilha de ficar saindo aí com os homens problemáticos, né? Os homens pangarés. E qual que é a influência, Matheus, que você vê? A gente acabou falando aí, eu me lembrei de um termo, né? Que eu já faz tempo que eu não ouço, que usava-se muito numa época que eu frequentei, que eu trabalhei, na verdade, numa multinacional, na linha de produção, né? Que era a famosa rádio peão, né? Que o cara falava, eu via uma coisa do chefe e ia passando, quando chegava na quarta, quinta pessoa já estava totalmente distorcida a informação, né? Levando isso para essa questão do relacionamento, até que ponto ela deve dar ouvidos para pessoas de fora? Eu sei que é uma coisa que não está nem no nosso roteiro aqui. Vamos lá. Mas eu acho que pode ser importante, né? Porque às vezes, que nem você falou, a mãe fala, poxa, na sua idade eu já estava casado e tal. Isso é uma coisa. Agora, daquela amiga, né? Aquela pessoa de confiança que normalmente todo mundo tem, né? Um brother, uma irmã ali que confia muito para falar francamente, abrir o seu coração mesmo. Até que ponto é importante isso, cara? Vamos lá. Vou bater no quinto elemento aqui de novo, mais uma vez. Bater firme em cima dele, autoconhecimento, né? Aprender com as experiências, mas acima de tudo se autoconhecer. Por que isso é importante? Porque dentro do autoconhecimento também, e quando você busca, por exemplo, um curso, uma neurolinguística, ou mesmo essa minha aula secreta aí, você vai aprender muito sobre como funciona o ser humano. E quando a gente entende como funciona o ser humano, a gente entende que todos nós temos 3 filtros dentro da nossa mente: generalização, eliminação e distorção. Que filtros são esses? Filtros de percepção da realidade. Estou aprofundando um negócio tenso aqui. Talvez não se confunda não, que eu vou explicar de uma maneira... Eu tenho uma habilidade muito boa, Tony. Eu tenho um orgulho muito grande disso, que é de pegar coisas complicadas e falar de forma simples. Então nós temos 3 filtros dentro da nossa mente. Através de como que a gente absorve as informações do mundo? Através dos órgãos do sentido, tato, olfato, paladar, audição e visão. A gente recebe essas informações e aí a gente passa por esses 3 filtros. Imagina um galão d'água, aquele filtro de barro. Vamos colocar um filtro de barro, né? Filtro de água feito de barro. Bem tradicional. Faz até hoje, inclusive. Você coloca a água lá, a água vem com um monte de sujeira. Aí o filtro faz o quê? Purifica aquilo, filtra as impurezas para trazer a água pura para você beber. Ficar uma água potável. Então, nós temos também como se fosse esse filtro dentro da nossa mente. Então, a gente recebe as informações do mundo através do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. E a gente cria uma representação interna a respeito disso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, por exemplo, da mãe, dos amigos, da sociedade, para que você não crie falsas crenças, falsas ideias. Por quê? Porque passam pelos seus filtros. Primeiro filtro, generalização. Homem não presta. Todo político é corrupto, ladrão, tranqueira, sei lá. Né? Homem não, para os homens, chora. Entende? Isso é uma generalização. A gente tem que tomar cuidado para não cair. Eu estava no barbeiro agora há pouco, estava ouvindo os caras falar, toda mulher agora, as mulheres de hoje estão tudo maluca. O homem que pensa assim... Generalizou, porra. Tá generalizado o negócio. E não é toda mulher. Toda mulher no mundo é maluca? Então, não é. Mas é aquilo que você falou lá do carro, né? Lembra? Quando você conhece, às vezes, uma pessoa que tem ali um certo distúrbio, né, de comportamento e tal, você começa a ver
esse distúrbio nas outras pessoas, né? Exato. Então aí todo mundo é maluco, cara. Só para contextualizar, que a gente falou isso no outro podcast, onde que ele tem um spin, né? E eu falei assim, um carro lá Chevrolet, eu falei, quando você foi comprar o spin, você começou a ver um monte de carro igual, né? Isso. Porque você deu foco naquilo. Mas enfim, a generalização é um filtro. Aí tem a distorção, tem a eliminação. O cérebro, ele elimina muito da informação que está sendo passada para a gente naquele momento, num bate-papo. De tudo que eu falei aqui, de tudo que você falou, eu não vou pegar palavra por palavra do que você... O meu cérebro, ele gravou, tá? O nosso cérebro, ele grava tudo. Ele tem um poder muito grande de gravar as informações. Mas ele não vai gravar tudo. Ele filtra, né? Quer dizer, gravar ele vai. Desculpa, falei errado. Gravar ele vai. Processar ele tudo. Não vai conseguir... Igual, por exemplo, o ChatGPT trazer tudo ali, certinho. Mas ele vai processar o quê? O que é mais relevante. O que é mais relevante, o que é mais entendível, né? Então, se você já está pegando uma informação que está chegando até você, e aí você pode generalizar. E essa informação pode ser distorcida. Calma. Calma. Nós vamos chegar na distorção. Eu vou chegar na resposta completa. Tá. Aí... Ela chegou, a informação chega através dos órgãos do sentido, passa pelo primeiro filtro da generalização, passa pelo filtro da eliminação. A eliminação causa distorção, porque se você não está pegando a informação completa e pegando só aquilo que você entende, quer dizer que você eliminou e descartou muita coisa. E aí chega distorcida na sua mentalidade aquela informação. E quando você passa para frente, você vai passar para outra pessoa a maneira como você processou através das suas generalizações, eliminações e distorções. Você vai passar para outra pessoa aquilo que ficou compreendido por você. E a outra pessoa vai pegar uma parte daquilo compreendido processar de novo. E vai processar e vai passar para o outro. E assim vai. A comunicação tem que ser... A Bíblia, por exemplo, ela foi escrita de várias maneiras. Por exemplo, a psicanálise também, além da Bíblia, tudo que foi escrito há muito tempo lá atrás... A gente tem que tomar cuidado, porque foi uma interpretação. Sim. Freud, ele falava alemão, lá na Áustria. Então, até quando eu estudei psicanálise, a gente aprendeu isso. Só tome cuidado, porque isso foi traduzido do alemão para o inglês. E se perdeu muita coisa do alemão para o inglês. Porque tem culturas diferentes, interpretações diferentes sobre, de repente, determinados temas. E do inglês para o português brasileiro, teve mais distorção ainda. Sim. Então, você quer aprender psicanálise pura, você aprende alemão e vai estudar na Áustria. Você tem que beber da fonte. Então, voltando para o que a gente estava falando aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque sim, a informação ela pode ser distorcida e ela pode chegar distorcida na gente. E isso pode causar confusão, conflito, problema de comunicação, problema de relacionamento. Por exemplo, as mulheres estão tudo louca, ou os caras estão tudo perigoso, não confio mais nos homens. Já ouvi isso também das minhas pacientes. Eu não confio mais nos homens. Em homem não dá para confiar. E isso acaba criando uma crença limitante. E aí, às vezes, passa um baita de um alazão na sua frente. Um homem maravilhoso, um cara que é um homem de alto valor, que vai fazer você crescer. Ponta firme, né? Ponta firme, sucesso garantido. E aí a tua crença limitante vai fazer o quê com você, mulher? Vai fazer você se auto-sabotar. Você vai começar a colocar defeito, vai começar a procurar coisa no Instagram do cara, vai começar a fuçar no WhatsApp dele. Vai começar, mas... Cara, você vai começar a criar uma paranoia na tua cabeça, você vai distorcer tanto a realidade, que você vai ficar presa. E aí não tem uma gêmea que segura, minha filha. Aí o bicho vai desandar mesmo, o trem vai desandar, vai descarrilhar, aí vai acabar essa relação, você vai fazer alguma coisa para sabotar esse negócio. Legal. E como é que eu faço para... Busca autoconhecimento. Bacana. Olha, então estamos caminhando para o final, né? Agora faltou você me perguntar, né? Como é que é a alma gêmea? O que é a alma gêmea? Então, estamos caminhando para o fim, né? E aí, para finalizar, é isso que eu queria te perguntar. Como é que é, né? Como é que você vai identificar, né? Como é que ela vai bater o olho e tal? Como é que funciona esse mecanismo para ela falar assim, poxa, esse cara é minha alma gêmea, além dos 2 anos, né? E tudo mais. Vamos seguir aquelas estratégias, né? De se autoconhecer, de ter paciência, de saber interpretar as coisas de maneira consciente, para que quando você encontrar o cara,
você tenha paciência. Como eu falei, a busca por um relacionamento saudável não é um sprint, é uma maratona. Precisa de tempo. Você precisa saber identificar os sinais e não descartar, não ficar criando essa fantasia na cabeça. E quando você encontra um cara que você fala assim, esse aqui gostei dele. Você pode até falar, pô, tem algumas coisas incomuns, coisas em comum que são legais. Agora, o principal é você ver se esse cara é aquele cara que vai levar você no hospital a hora que precisar, vai ajudar você a cuidar do teu pai, se estiver doente, vai te apoiar nos teus projetos, vai te acolher quando você estiver com vontade de chorar porque não deu certo o que você queria. Mas o cara tem que ser 100% estruturado? Não, você também tem que ser a alma gêmea dele. Você também tem que estar com ele nos momentos em que vai estar difícil. Mas não quer dizer que você tem que pegar e ficar o tempo todo... É porque aí é uma outra coisa, né? Vamos falar de um cara que é imaturo emocionalmente, um cara indisponível. Você já percebe que o cara não ganha a grana dele, você tem que ficar levando o cara de carro para lá e para cá, você tem que ficar bancando o bebezão, né? Você vê que é um cara... Babá, né? É uma babazona, mamãezona do cara. Pô, aí complica, cara. Isso não é uma gêmea. Sim. Ah, mas você não tá falando para mim que eu tenho que também apoiar? Claro! Mas não desde o início. Você tem que ver se o cara também é um cara maduro, se é um cara que resolve as coisas. Dá problema no carro dele, o cara sabe resolver o problema no carro dele. Como? Ah, chama o seguro, chama o mecânico, sei lá, ele mesmo conserta. Né? Você vê a proatividade na pessoa. Ou o cara perdeu o emprego. Ah, não, vou ficar sentado aqui um mês esperando cair um outro emprego no meu colo. Não, o cara já vai para cima, já manda currículo, o cara já tem contato, faz networking. Pode acontecer. Sim. Né? E aí esse cara, ele tá lá te apoiando, esse cara tá lá ajudando você. Você pega um cara, começa, me leva no hospital. Cara, então não posso, tá, não sei o quê, eu tenho compromisso. Mas não é na primeira também. Sim. Não é no começo. Você começar Teve uma vez que aconteceu isso comigo, tá? Eu saí com a moça uma vez, na segunda vez, na outra semana, ela falou, você não me leva no hospital, que não sei o quê. Cara, juro por Deus, eu saí de casa, fui lá, levei ela, deixei ela na porta do hospital, e ela ficou brava comigo, porque eu não fiquei lá com ela. Eu falei, cara, mas nem minha namorada bicho. E ainda fui cavaleiro, né? Eu acho que ela tava esperando. Agora eu quero ver se realmente ele vai ser um cara assim que vale a pena. Tá, minha filha, você pode, mas deixa a gente dar sustância no negócio, né? Colocar mais tempero, se encontrar outras... Você já me chega cheio de problema aqui, eu vou assustar, pô. Fala, peraí, que negócio é esse? Não tô na fase. Né? Até falo isso no outro vídeo que eu fiz, que não tem nenhum problema o cara falar que não quer relacionamento sério. Desde que ele utilize o adendo agora. Eu não quero relacionamento sério agora. Por quê? Porque agora eu estou passando por uma fase complicada, saí de uma relação assim, ou faleceu um ente querido da minha família, estou processando isso, estou passando uma fase financeira que não está legal, ou estou com um problema com a minha ex-esposa, aí tem que resolver um negócio de separação, ou tem que ver o negócio da pensão com meu filho, com a minha filha, é uma coisa que está me desconfortando um pouco, vou resolver isso aí, não estou no momento bom agora para namorar, não quero agora, ou quero viver uma fase agora de relação livre, né? Agora, ele usa o adendo agora. Ele está abrindo uma possibilidade de que no futuro isso possa vir a acontecer, dele se relacionar afetivamente com alguém. Agora, quando você conhece um cara e o cara fala, desde o começo já falei para você que eu não queria um relacionamento sério, ele não coloca o adendo agora, é muito sutil, você percebe? Você falou eu falei da comunicação, né? Você perguntou para mim. Sim. É muito sutil, cara. Então é uma dica que eu já dou para você. Perceba essas sutilezas na comunicação do sujeito. O cara fala, eu não quero relacionamento sério, sou um cara solteiro e tal, eu fico de boa, eu não quero relacionamento sério. Já falei para você desde o começo, esse cara é um baita de um problema, cuidado, esse é curva de rio, esse vai dar com os burros na água, esse realmente é complicado. Mas também, né, tem a questão de que essa palavrinha agora não crie nela as ilusões. Sim, né? Sim, é aí que tá. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu bato nessa tecla o tempo todo, o autoconhecimento. Gostar, o amor próprio. O cara falou, não quero relacionamento sério agora. Então, aí vai dela falar assim, tá, você não quer um relacionamento sério agora e você pretende ter um relacionamento sério? Pretendo, mas não agora.
Então, já está mais do que dito para você que esse cara agora está indisponível. Não perca o seu tempo com um cara desse. Não invista o seu tempo agora com esse sujeito. É isso. Invista o seu tempo naquilo que você deseja. Se você quer um relacionamento sério, você precisa investir em quem está disponível para isso. Se o cara falou que agora ele não quer, eu posso esperar? Vai de você querer esperar, só que você pode se frustrar. Ou não. Mas aí é uma aposta, é 50-50. Tem que ter consciência dos riscos, né? Você tem que ter consciência dos riscos. É igual você apostar, por exemplo, em algum jogo onde você tem 50% de chance de acertar ou de errar. Né? É uma aposta. Sim. Agora, se o cara falou, não quero um relacionamento sério agora. Mas espera aí, você não quer relacionamento sério agora comigo ou com ninguém? Aí vem as perguntas do diálogo, né? Do diálogo. Da maturidade. Mas por que não saem essas perguntas? Porque a mulher não está madura emocionalmente, não se conhece, não tem amor próprio. Tem medo, né? Tem medo de ouvir uma coisa que vai desagradar ela. Tá falando de mim. Funciona mais ou menos como uma venda. Por que como uma venda? Porque assim, o vendedor que quando vai fazer uma venda, ele toma um não e pega aquilo para ele não é um bom vendedor. O cara está falando não para mim. Não. Ele está falando não para a oportunidade, para o negócio, para o produto. Não é para você. O bom vendedor sabe que ele vai tomar uns 500 nãos e vai levar um sim. E ele vai sempre em busca do sim, porque o não ele já sabe que vai tomar. Sim. Então, a mulher é a mesma coisa. Não quero relacionamento sério agora. Mas é comigo ou com qualquer pessoa? Não, eu não estou pronto para um relacionamento. Deixa o cara falar. Mas se o cara falar que não quer um relacionamento sério agora com ninguém, pula para a próxima. E se não for comigo? O problema sou eu? Não é você, porque se você é uma mulher que se ama, isso não vai te afetar. Tá bom, você não quer um relacionamento sério comigo porque eu tenho algum defeito? Algum problema? Não, você não tem nenhum defeito, filha. Eu tô falando isso pra você. Você não tem nenhum defeito. Se o cara não quer um relacionamento sério com você, ele tá te fazendo um favor. Porque se você insiste em ficar com um cara que não quer um relacionamento sério com você e você fica apaixonada nele, criando a ilusão de que ele é alma gêmea ou algo do tipo, e você insiste nessa fantasia, quem vai sofrer com isso é você. Corre, sai fora e tá tudo bem. Ele fala, mas ele falou não pra mim. Mas não quer dizer que você não é boa. Não é uma boa pessoa. Talvez você não seja o que ele tá buscando. Eu já entendi isso na minha vida, tá? Se você não é o que ele tá buscando, qual é o problema de você não ser o que ele está buscando? É a mesma coisa do emprego. Você vai lá, faz uma entrevista de emprego. Vários também fazem. Passa-se por um processo seletivo. Alguém vai ser escolhido. Às vezes você não é escolhido. E alguns vão ser excluídos. Alguns vão ser escolhidos e outros excluídos. Faço parte dos excluídos. Eu não sou bom. Não é bom para aquele emprego. Para aquele emprego. Talvez no seu perfil talvez não seja. Mas tem alguma coisa na minha personalidade. Por isso que existe uma ferramenta que eu utilizo que se chama HMI, Human Mastery Indicator, ou Índice de Maestria Humana. E nessa ferramenta tem um laudo de 145 páginas. A pessoa responde não sei quantas perguntas lá, centenas de perguntas, e aí vai ter um laudo de 145 páginas sobre o perfil de preferência comportamental dela. Inclusive, eu passo isso também para as minhas pacientes. Né? Fiz uma análise essa semana de perfil comportamental, e aí você vai entender se você tem um perfil para aquela vaga ou não. É utilizado muito em RH. Olha que loucura. E aí a pessoa não sabe que de repente a pessoa tá respondendo. A pessoa não sabe que ela está respondendo aquelas perguntas para uma avaliação da gestão da RH. Ela fala assim, não é esse perfil que a gente está buscando. Está buscando um perfil assim, de mais liderança assim, e o perfil sai e bate certinho. Porque quem respondeu foi a pessoa. Sim. Então, de repente, se o cara falou que não quer você, né, não quer um relacionamento sério com você, não leve isso para o seu coração. Não fique colocando, porque eu não sou boa para ele, porque eu perdi uma baita de uma oportunidade. Minha filha, nós temos 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. Bilhões casados. E outros tantos bilhões solteiros. Pode apostar, a tua alma gêmea vai aparecer. Mas você precisa ter paciência, buscar autoconhecimento, saber se posicionar e não ficar fantasiando. Dá tempo ao tempo, se conhece, quebra tuas crenças limitantes,
lá na minha aula secreta, dia 14 de agosto, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou passar os primeiros passos para você conquistar um relacionamento saudável, para você encontrar a tua alma gêmea, aquele cara que vai estar com você nos momentos bons, nos momentos desafiadores da sua vida, aquele cara que vai te apoiar, aquele cara que vai apoiar a tua família, vai saber compreender que a sua mãe é chata, que o seu pai é chato, que o seu irmão não é um pentelho ou qualquer coisa do tipo, vai saber também compreender as tuas TPMs e você vai saber compreender ele, você vai aprender também como que é esse caminho, o que você precisa se tornar e os benefícios de você ser uma pessoa que se autoconhece. Isso é importante. Então, não deixa de aproveitar, não. Aproveita, o link está aqui abaixo. Se inscreve, vai ter a página lá de apresentação, né? A nossa página de inscrição. Você vai colocar teu e-mail, vai clicar em quero me inscrever, vai para uma página onde você vai ter que clicar de novo para você entrar no grupo do WhatsApp, para você confirmar a tua inscrição. E aí no grupo do WhatsApp a gente vai passar as informações, os links e tudo isso para essa aula do dia 14 às 8 da noite, horário de Brasília. Eu espero você lá. Olha, é uma aula maravilhosa que eu preparei com muito carinho, ô Tony. Maravilha. É isso. Maravilha. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Mas estava bom o papo. Todo cara. mundo, todas aí, vai. Agradecemos aí, né, a todas que nos acompanharam. Né? Agradeço ao Matheus pela presença aqui no nosso estúdio mais uma vez. Eu que agradeço. E vamos lá, então. Dia 14 de agosto, hein? Aula secreta. Beleza? Tá lá mostrando os primeiros passos, o caminho para você conquistar um relacionamento saudável. E você vai se surpreender. Show de bola. Gente, beijos e abraços a todas.